Oi, gente, nós estamos aqui para quase nossa última aula sobre trigonometria. Caralho! Trigonometria do triângulo retângulo, dando continuidade a essa questão de relações métricas do triângulo retângulo, né? No caso, eu vou postar 4 vídeos diferentes, mas enfim, né? Falando ainda sobre um pouco do triângulo retângulo. Aqui nós temos nosso ângulo reto, né? O nosso ângulo de 90 graus, muito importante. E temos aqui o nosso ângulo alfa, que vai ser muito importante pra gente, né, falar sobre as relações da trigonometria. Bom, a gente sabe o quê? Que o lado... Mano, toda hora esse quadro vai cair, não é possível. Deixa eu ver se foi. A gente sabe que o lado oposto ao ângulo de 90 graus é a nossa querida hipotenusa. Muito querida hipote, que eu vou colocar aqui. E aqui nós temos os nossos catetos. Nós temos os nossos cates, muito importantes. E aí é o que a gente vai falar agora. Nós temos o nosso ângulo alfa, muito importante. E quando a gente está falando do ângulo oposto ao ângulo alfa, que é esse aqui, a gente está falando do cateto oposto. E o cateto, no caso, mentira. Que legal, parabéns. Bom método, quando você vê o telefone do tablet. Parabéns. E o cateto, que é, no caso, adjacente a esse lado aqui, que não é oposto, e nem hipotenusa, significa que é o cateto adjacente, até porque é a única opção que nós temos. Então, é o nosso cateto adjacente. Então, a gente tem sempre que fazer essa análise referente ao nosso ângulo. Onde a hipotenusa está? Se está oposto ao ângulo, é o cateto oposto, e se está adjacente, é nosso cateto adjacente. E aí que nós temos, né, os nossos seno, cosseno e a nossa tangente, que é as nossas, basicamente, relações trigonométricas. Bom, a gente sabe o quê? Que o seno do ângulo alfa, gente, minha letra vai ser muito feia, mas tipo assim, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Ou seja, quando a gente está falando de seno, nós estamos falando do cateto oposto sobre a hipotenusa. Nós temos os cossenos. Gente, esqueci como que escreve. Cosseno. Que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, CA. E nós temos a tangente, que é basicamente o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, essa relação é somente entre os catetos, né? E não envolve a hipotenusa. Porém, gente, é a mesma coisa que seno, e cosseno do ângulo alfa, porque é muito importante, porque talvez a gente saiba os valores do seno e do cosseno e a gente não tenha necessariamente os lados, e a gente consiga descobrir de alguma forma, a gente não pode esquecer desse detalhezinho. Então, a gente tem que lembrar disso. O seno, a gente tá falando do cateto oposto e a hipotenusa. O cosseno, a gente tá falando do cateto adjacente e hipotenusa. Tangente, nós estamos falando do cateto oposto e cateto adjacente, que é a mesma coisa que seno sobre cosseno. Gente, agora nós vamos falar de uma parte muitíssimo importante da nossa tabelinha muito querida, que são dos ângulos notáveis, né? No caso, a gente tem que saber seno, cosseno, tangente de 30, 45 e 60. E adicionei esses 0, 90 e 180, que também são valores muito altos. Ai! Que quadrado, que negócio chato. Que também são ângulos muito importantes. Muito importantes que a gente tem que saber também. Nós sabemos a musiquinha. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Raiz de todo mundo sobre 2. Uou. E na tangente. Ó. E na tangente, 3. 1, 3. Raiz de todo mundo sobre 3.
que é o básico que nós sabemos já. Sei que minha letra não tá muito linda de tudo, mas acho que você tem isso anotado no caderno também. Uma coisa que eu sempre gosto de lembrar em questão do ângulo de 30 e de 60 graus, porque o seno de 30 é o cosseno de 60, né? O seno de 30 é meio, o cosseno de 60 é meio. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, e esse é o seno de 60, que eu faço essas analogias. E na questão da tangente, no caso, 60 é a raiz de 3 também, só não tem sobre 3, diferentemente do de 30, que é sobre 3. E do 45, o seno e o cosseno são iguais, e a tangente é igual a 1. E aí, nós temos o seno de 0, que é 0, o cosseno de 0 é 1, e o tangente de 0 é 0. Aí, de 90 graus, no caso, seno 1, cosseno 0, tangente de 90 não existe, e 180 é, no caso, o seno é 0 e o cosseno é menos 1. Então, é invertido com o de 90, né? Porque no caso de 90, o seno é 1 e o cosseno de 180 é menos 1. Acaba que muda o sinal, mas os dois têm 1 e 0. Isso aqui 1 é negativo. Então, gente, é isso basicamente. É importante o que eu falei, vocês fazerem um exercício, terem as matérias muito bem consolidadas. E agora nós vamos para a última parte, graças a Deus, que é a questão de áreas planas.